Bom, gente, sejam bem-vindos ao Pode Solucionar, mais uma edição do nosso podcast sobre gestão, empreendedorismo, liderança. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Solucionar. Aqui no Pode Solucionar, a gente fala sobre ferramentas de gestão, a gente traz histórias de sucesso de quem empreende e gera resultado, não para si mesmo apenas, não só para sua própria operação, mas para tantas outras famílias que são funcionários, etc. A gente tem grandes histórias que já passaram pelo nosso Pode Solucionar e hoje eu tenho a honra, o grande prazer de receber aqui um baita empresário, certamente um dos empresários mais bem-sucedidos da nossa cidade, da nossa região, Geraldo. Vamos lá, vamos por partes, tá, gente? Olha só. Geraldo vou tentar acertar a ordem cronológica. Snooker, Nelore, Casa Garcia, né? Campestre. O Campestre vem antes da Casa Garcia. Então vamos lá, vamos começar com isso. Geraldo, seja bem-vindo, meu velho. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado por você estar aqui. É um grande prazer. Acho o seu trabalho muito legal. Acho que você tem grandes empreendimentos. Já estive lá, gosto muito da comida e tudo mais. Conta aí, como é que é cronologicamente, são 5 empresas. Conta pra gente como é que é isso. Seja bem-vindo ao Pode Solucionar. Obrigado pelo convite. Então, das 5 empresas a gente iniciou pelo Snooker, né? A gente começou o Snooker há 15 anos atrás. E antes eu trabalhei em farmácia, né? Trabalhei 7 anos na rede Santa Mônica. Aí, trabalhando na Santa Mônica, vi a oportunidade de estar montando o Snooker, saí e montei o Snooker. O Snooker, a gente ficamos 3 anos lá. Após 3 anos, eu queria abrir um bar, um restaurante mais elaborado, né? Porque lá na época era só petisco, sinuca, e a gente queria algo mais elaborado. Aí onde abria a Nelore, na Vila Malha, né? Onde era ali na Vila Malha. A gente ficamos 5 anos lá, e depois desses 5 anos a gente construímos a sede própria, né? Eu comprei o lote lá onde é hoje, né? Em frente ao IES Park, a gente fez o FCO e começamos a construir. E já estamos 7 anos que estamos lá, né? Então é 12 anos de Nelore. E quando a gente estava ali na Morada do Sol por 1 ano, a gente teve a oportunidade de ir para o Campestre, né? Já tinha chamado a gente para ir para lá uns 2 anos antes, mas como nós estávamos construindo lá, eu não tive interesse. Aí depois que já tinha terminado lá, aí a gente fomos para o Campestre. Tem 6 anos também que a gente está no Campestre. E depois a gente montou a Casa Garcia. Muito legal também, sou cliente. E ali por volta... Pizza boa. Nós montamos ela em 2021, bem no meio da epidemia ali, depois daquela primeira onda lá, a gente montou a Casa Garcia. E depois, recentemente, o ano passado, começo do ano passado, a gente montou o Mulligan, que é um bar num campo de golfe, diferente de tudo que... Exatamente, né, cara? Tem. Vamos só... Deixa eu te fazer uma pergunta inicialmente sobre os nomes. O Snooker é óbvio, ele por si só já explica, porque ele era inicialmente... Na verdade, ele é um bar voltado para esse universo do snooker e tudo mais, e os petiscos e tudo. Aí veio o Nelore. E você escolheu o nome por algum motivo especial ou sonoramente te agradava? Como é que foi isso? Sonoramente me agradava, né? Assim, a gente... teve várias opções de nome e ficou bom. E ficou o Nelore, a gente escolheu o Nelore. Agora, o que para mim mais é uma curiosidade é o Casa Garcia. Tem a ver com sobrenome? Sobrenome. Seu sobrenome é Garcia? Garcia. Legal, e aí virou Casa Garcia. No Campestre tem um nome específico ou é o Bar do Campestre? Porque é assim que as pessoas chamam, né? Isso, não puxou o nome da Nelore, né? Claro, hoje Nelore Campestre. Nelore Campestre, entendi. Pegou o nome e o Mulligan? Outra curiosidade. Então, o Mulligan até a gente quando ia abrir lá, cogitou pro Nelore também, né? Uhum. E Nelore Bar. Nelore Bar. Pub, Golf Bar. Golf Bar, é. Aí, onde depois que a gente viu a questão do estilo lá que a gente ia pro rock, aí por Nelore ser uma casa, a gente levou mais pro rock, pro MPB, e Nelore ser uma casa mais, vamos dizer assim, sertaneja, então aí a gente resolveu fazer um nome diferente. Essa diferenciação para não... Vou fazer o seguinte, Geraldo, vou explorar o máximo da sua história. Por quê? Porque tem muita gente que está nos ouvindo, empresário, empreendedor,
que está nos acompanhando quer entender sobre essas dificuldades. Como é que isso se dá no início, né? Quando você começa a empreender, as dificuldades, como é que você... Porque vamos lá, se a gente partir da premissa de que você trabalhava numa rede de farmácias, você você atendia no balcão, era essa a sua Isso, profissão? balconista. Você era balconista. A grosso modo, a princípio, não há nenhuma ligação com o restaurante. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: por que comida? Por que esse tipo de empreendimento? Por que isso se despertou em você? Então, eu sempre tive vontade de ter meu negócio. Tá? Na farmácia, eu tive sempre meu objetivo era ter meu próprio negócio, empreender. E assim, tinha muita vontade de montar uma farmácia, só que a farmácia precisava de muito capital. E eu não tinha o capital necessário para iniciar uma farmácia. Para você iniciar uma pequena farmácia, na época, eu precisava ter um capital, né? Importante, que eu não tinha. E eu vi a possibilidade do bar, né? Quando me ofereceu lá para vender, onde é o Snooker, e né, pelo valor, as condições de pagamento que me propôs, que foram apresentadas, né? Eu vi que dava conta de pagar e arrisquei. Dava jogo. E aí você foi para lá? E eu fui para lá, comecei. Tá, e aí você pegou dinheiro, você contratou dinheiro ou você tinha o capital para o início? Então, eu tinha um pouco de capital, porque né, eu já tinha minha casa própria, né? Uhum. E eu peguei o acerto também da farmácia, né? Juntou tudo. Eu lembro até hoje o valor que eu paguei. Eu paguei R$25 mil, sendo 12.500 à vista e 12.500 parcelado em 10 cheques de 1.250. Lembrando que nós estamos falando de 15 anos. 15 anos atrás. Há 15 anos. 15 anos atrás. Ok. E aí montou o Snooker. Montei Como é que foram os primeiros momentos? Então, os primeiros momentos, assim, muita gente falava... Deu medo? Deu medo demais da conta. Então, isso é uma coisa importante da gente falar. Empreender, né, Geraldo? Se você não tiver esse culhão, se você não tiver, como diria o outro lá, o saco roxo, você não consegue, porque dá medo, né, cara? Dá medo. Como é que foi esse início? Conta essa coisa do receio, da insegurança do que vem pela frente. Fala disso pra gente. Então, quando eu comecei, muitos amigos meus até falavam, não, mas você vai sair da farmácia para poder montar um bar, você cresceu, que eu entrei na farmácia de entregador de remédio, né? Então, toda uma trajetória e a gente cresceu, né, dentro da farmácia, aprendi muito, né, como funcionário. E nesse início deu muito medo, né? Porque você saiu de uma coisa que você tem garantida, né? Eu já estava cobrindo férias de gerente na farmácia. Então a gente cresceu, passou. É muito provável que você fosse chegar, né, a gerente. A gerente, né? Então assim, o objetivo era esse. E esse momento, né? Muitos falavam. Eu até tinha um amigo meu que também ele me dava muita força. Né? Teve muitos que falavam, não mexe com isso não. Esse dava muita força, né? E ele, né, falou, não, vai dar certo. E fui para lá, o primeiro dia até, às vezes batia aquela preocupação daqueles 3 primeiros dias, preocupando na questão do movimento. Será que eu vou ganhar o dinheiro que eu ganhava na farmácia? Que aí eu tinha que ganhar o dinheiro que eu ganhava na farmácia, no mínimo, para poder honrar com os meus compromissos. Ainda tinha que ganhar o valor de pagar a parcela dos cheques de 1.250, né? E tinha que comprar mercadoria. E etc. Ou seja, não é fácil não encarar. Não é fácil. E aí, como é que foi? Aí no primeiro mês, eu também, né, tinha muito conhecido na área de farmácia, liguei pro pessoal das farmácias, para as concorrências, e chamando eles para ir lá, conhecer o bar, e foi uma galera boa da farmácia de Rio Verde para me dar uma força lá no início. Foi muita gente, muitos amigos meus, começou a ir lá sempre e me ajudou bastante. Nisso aí a gente foi, né, no primeiro mês que eu abri, eu lembro que meu objetivo era ganhar o que eu ganhava na farmácia. No meu primeiro mês ali eu empatei com o salário da farmácia. Eu até estava meio desanimado, a hora que eu empatei o salário, falei, não, agora eu vou ganhar mais. Aí aquela preocupação, aquele medo aí foi embora. Aí onde eu empolguei, falei, não, agora eu vou melhorar, vou dedicar mais e foi só melhorando. Né? E depois do Snooker, o próximo empreendimento foi o Nelore. Foi o Nelore. E como é que você foi construindo isso, cara? Aí você fez FCO.
Fiz FCL para construir. Não quando você montou. Não. Aí fiz alguns financiamentos, né? Aham. Para quando eu montei. Você né? sabe por que eu tô te perguntando isso, de capital. cara? Porque assim, ó, às vezes a pessoa tá ouvindo a gente que quer empreender ou que é empreendedor e etc. E fala, cara, se você não meter a cara, se você não... É porque assim, ó, o empreendedor, eu entendo, Geraldo, que o empreendedor, ele tem que correr riscos. A questão é que esses riscos precisam ser calculados. Ou seja, você tem que pensar, bom, há possibilidade de eu acertar ou errar em determinado empreendimento, mas caso eu erre, eu tenho que ter um plano de contingência. Isso é fundamental para quem empreende. Então, errou, faz parte do processo. Agora, o que eu vou fazer caso eu erre? Muitas vezes as pessoas, quando eu falo você tem que meter a cara, você não pode fazer isso sem ter nenhuma perspectiva do que fazer caso as coisas deem errado. Claro. Tem gente que dá certo e acerta de cara. E tem gente que não. É aquela estatística de que empresa fecha com 2 anos em boa parte dos casos, né? Então, no seu caso, você desbravou e meteu a cara, ou você tinha pensado num plano de contingência, ou seja, um plano B? Eu costumo dizer que o plano B é fazer o plano A dar certo. Mas tinha um plano de contingência? Tinha, né? Quando eu estava no Snooker, eu já estava lá um tempo, aí quando eu estava na farmácia, eu tinha muita vontade de estudar. E nunca, por causa dos horários, plantão, uma semana você trabalhava, às vezes, durante o dia, uma semana à noite, então não dava para mim fazer uma faculdade. Eu sempre tive muita vontade de me formar. E depois que eu montei o Snooker, eu falei, não, vou entrar na faculdade. Se não der certo, pelo menos eu consigo algum emprego melhor, alguma coisa em outra área, né? E consigo uma outra profissão. Então, esse escape também eu pensei na faculdade. E você fez? Fiz faculdade. Formei em economia, né? Legal. Pela UNRV. Ai, que legal. Show de bola. E me fala aí, como é que está hoje? Como é que estão os empreendimentos? Quais são as perspectivas para 2024? Como é que você vê o momento do mercado? É porque eu sinto, Geraldo, muita gente pessimista, mas também muita gente com boas perspectivas. Eu costumo dizer isso sempre, eu não sou nem otimista, nem pessimista. Eu sou um realista positivo. Eu gosto de olhar o ambiente e entender o que tem de oportunidade. Então, a realidade está aí, mas a gente tem que olhar para as oportunidades. É assim que é a minha visão sobre o ambiente de negócios e de esse ambiente do empreendedorismo, né? Como é que o Geraldo vê isso? O Geraldo empresário vê o momento que a gente está vivendo e as perspectivas para 2024. Para 2024. Então, eu acho que... Eu até hoje, numa reunião com os meus colaboradores, até eu falei da perspectiva no final de 2023. Nós fizemos essa mesma reunião, a última reunião do ano. Hoje eu fiz na última também. 2023 a gente entrou com uma incerteza política, eu entrei com bastante medo, né? Então acabou que o ano foi acima até do que eu esperava, né? Foi melhor do que eu esperava o 2023. E 2024 eu estou bem otimista, porque eu acho que já está... O que tinha que acontecer já aconteceu, acho que já está precificado, né? Eu acredito que, então, 2024 acho que tem tudo para ser um ano bem melhor, né? Eu também acredito nisso, Geraldo, justamente por causa disso que você falou. O que tinha que acontecer, cara, já aconteceu. Agora é uma questão de ajuste e o país, de forma geral, ele não pode parar por tempo indeterminado. As pessoas vão começar a entender que não tem jeito, tem que passar a fazer as coisas acontecerem porque elas precisam acontecer, né? Quantos funcionários você tem hoje, Geraldo? Hoje Total? Hoje 105. Cara, então vamos lá. Partindo da premissa que cada família tem 4 pessoas, ok? Nós estamos falando de mais ou menos 420 pessoas que estão diretamente ligadas e dependem diretamente do sucesso do seu empreendimento. Como é que você vê isso? Para você é um peso, é uma motivação? Como é que você vê isso? Hoje eu tenho uma visão diferente do que eu tinha antigamente, né? Hoje eu vejo como muito positivo e muito gratificante, né? Da gente gerar tanto emprego, gerar renda. Então eu acho que seria injusto eu falar às vezes que de repente, poderia investir em outras coisas que não precisar aqui. Você vê muita gente falando, às vezes, né, que às vezes tem um dinheiro, quer investir em algumas coisas e não gera emprego, né? Então, meu grande vontade é de gerar cada vez mais emprego, porque hoje pessoas é tudo, né? Claro que a gente, né,
sempre fala, é um grande desafio, né? Mas eu acho que hoje a gente precisa das pessoas para poder Sem crescer. dúvida, elas são base fundamental. Tanto que nós temos aqui na Solucionática 4 princípios fundamentais. O primeiro deles é justamente nosso sucesso é construído por pessoas, porque a gente sabe que isso é uma realidade. Com relação a método de gestão, a gente tem uma visão muito específica sobre pessoas, mas isso é um assunto para um outro pôr do sol, vamos dizer assim. Mas a gente entende que pessoas, sim, é o elemento fundamental. E uma das questões que eu quero perguntar para você, que eu acho que é muito importante, é o seguinte: você começou a empreender, você foi enfrentando os desafios, esses desafios foram chegando. Você teve algum momento que você fraquejou e falou, cara, será que não vai dar? E falou, não, eu vou encarar e vamos aí. Teve algum momento assim? Teve vários momentos. Como até você tinha falado antes a questão dos desafios, se eu tivesse montado a Nelore, que foi minha segunda empresa, a minha primeira empresa, eu tinha quebrado. Não tinha conseguido, né, aguentar. Não cara, tinha fala conseguido. disso, que isso é muito interessante. Vamos entender a perspectiva de quem viveu isso, cara. É uma baita experiência. Diga lá. O snooker, assim, eu entrei com um pouco capital e, assim, foi, né, no primeiro mês eu já tive o salário que eu tinha na farmácia. Então, isso aí foi empolgando, foi energia para mim poder, né, trabalhar mais e fazer mais. A Nelore, quando eu abri, o primeiro ano ali, todo mês eu fechava no vermelho. Foi mais de um ano levando prejuízo. Mês a mês. Ou seja, muitas vezes o snooker segurando a onda do Nelore. O snooker segurou a onda da Nelore, porque o snooker estava numa fase muito boa, e enquanto a Nelore, né, só levando prejuízo. E várias vezes cheguei em casa, mas eu estava com a vida tão controlada. Eu lembro assim que eu tinha um dinheiro para comprar um lote lá em frente à câmera, antes de eu montar a Nelore. Um lote estava lá para vender por R$42 mil na época, em frente à Câmara Municipal. Um lote muito bom. Onde tem um ponto de ônibus ali, não é? Bem em frente. Bem em frente, já tem uma casa bonita lá. Agora. E assim, então com 42, eu tinha o dinheiro para comprar o lote, né? E começar uma construção. Não, aí eu resolvi montar a Nelore. E várias. Eu falei, não, mas se eu tivesse comprado lote, construindo aos poucos, eu já estava, né, fazendo a casa e, né, poderia ter juntado um capital e estava só na Nelore, só aumentando dívida, né? Porque mês a mês você gastando mais do que ganhava, né? Vai acumulando. E então foi um grande desafio. Então, assim, o que segurou eu para conseguir essa persistência de tentar fazer dar certo, né, uma boa parte foi o snooker, que estava numa fase boa e eu acabei sugando do snooker todo para poder sustentar o Nelore. Nelore. E quando foi a virada que você falou, pá, peraí que mudou o jogo, agora tá acontecendo no Nelore? Do Nelore. Depois de um ano e pouco eu mudei a forma de trabalhar um pouco, a questão do almoço, do jeito que a gente trabalhava, a gente mudou e eu dei uma mexida também, de mais uma reformada mesmo, no vermelho, dei mais uma mexida em algumas coisas lá e depois as coisas começaram a fluir. Aí depois eu tava um ano e meio, mais ou menos, aí começou a empatar. Aí a hora que empatou, eu parei de pôr dinheiro, pra mim já foi um alívio. Foi um alívio, né? Porque todo mês, aí começou, aí dali depois que começou, aí a gente começou a ter resultado. Aí depois de um ano e meio eu fui começar a ter resultado. Nossa, muito legal isso, né, cara? Como é que você vê, Geraldo, gestão de pessoas no universo do empreendedorismo? Como é que é para você? O que você acha que é? Quais são as práticas que você acha corretas? Como é que é o Geraldo como patrão? Fala um pouco disso. Então, sou aquele cara que sou muito operacional, né? Eu sempre estou na frente com os meninos, estou atendendo, estou conversando com os clientes, mesa a mesa. Gosto de fazer o que eu faço, né? E sempre estou ali motivando os colaboradores, estou ali com eles, agarrado, estamos juntos. Então, assim, nós somos bem unidos. E, sem dúvida, eu acho que gestão de pessoas é o mais importante, porque a gente tem que ter, né, os colaboradores do nosso lado, porque senão, como é que vai conseguir crescer? Você sabe que tem uma coisa, Geraldo, que é muito dita, né? Por muita gente que desconhece o que é empreender, que nunca empreendeu em nada e etc. Que é o seguinte, o cara trabalha CLT, né? Ele é contratado, tem a carteira de trabalho assinada, aí ele fala assim, cara, quer saber?
eu vou empreender para eu poder acordar mais tarde, eu vou empreender para eu poder tirar férias quando eu quiser, eu vou empreender para eu poder chegar e sair da minha empresa a hora que eu quiser, eu vou empreender porque eu preciso de mais tempo para minha família. Lê do engano, né? Sabe nada, inocente, né? Sabe nada. Fala disso. Como é que empreender é fácil assim? Não, né, não. Eu, assim, depois eu montei... Era muito mais tranquila a vida de balconista da Muito mais farmácia. tranquilo. Eu tinha minha folga semanal, eu tinha férias, né? 13º, então acaba assim, era mais tranquilo, né? E a partir do momento que eu empreendi, eu fiquei 10 anos, bem dizer, sem tirar férias. 10 anos os meus primeiros 10 anos, que eu fiquei trabalhando quase direto mesmo. Tirava às vezes 3 dias, 4 dias, com muito Muito custo. E foi de uns 5 anos para cá que eu comecei a... Aí eu também comecei agora a mudar a minha forma de pensar, porque também não vale a pena eu trabalhar tanto e não passear, não ter uma férias, que É o que muitos sofrem, né? é o que muito sofre. Porque, na verdade, quando os problemas surgem dentro da... Quando você era balconista e os problemas surgiam, às 18 horas eles acabavam. Isso acabava. No empreendedorismo, não. Não Eles vão acaba. com você embora para casa. Né? Vão. E essa é a grande questão, né, Geraldo? A gente não tem para onde correr. Você é aquele que é o fator de solução para o seu negócio, né? Isso é sem dúvida. Eu acho que quando você passa a empreender, é claro que você tem, né, você tem mais responsabilidade, você tem todo um time que tá na sua responsabilidade. Então, assim, eu acho que você tem que tentar equilibrar entre essa parte, porque eu mesmo sempre tive muito problema, porque se deixasse eu ia trabalhando e Não parava. não parava, né? Às vezes até minha esposa que dá uma puxada, aí você tem que dar uma olhada para a família, você tem que olhar para os filhos que estão crescendo, e na correria você tem que dar uma parada para olhar essas coisas também, né? Além da empresa. Qual você acha que é o maior obstáculo que você enfrentou durante toda essa sua trajetória? Qual foi o maior obstáculo que você enfrentou durante todo esse caminho? Quando eu montei a Nelore, a gente passou, né, um tempo bem difícil, mas o maior obstáculo foi a epidemia, né, de estar fechado, de não poder abrir. Eu lembro aqueles primeiros 15 dias me deu um desespero. Eu tinha mais de 70 colaboradores. E assim, aquele desespero, eu realmente eu desesperei. Eu desesperei, assim, medo de perder tudo. E fechado, e aquele tanto de boleto para pagar, e sem faturamento. Nossa. Foi muito difícil. Você sabe como é que chama? Bolshoi, né? O Bolshoi em Goiânia. Bolshoi fechou, você lembra? Lembro. Agora ele voltou, né? Na verdade voltou. Mas ele teve que fechar. Você imagina quantos empreendedores naquele momento perderam tudo, né? Perderam muita gente. Tudo. Por exemplo, você quer ver uma outra área? Músico. A gente que dependia das noite, pessoas, né? Da noite, da aglomeração, né? Que é o que... Né, que não podia, que não né? podia, né? A gente ficou... Diga, você ia falar? Alguns amigos meus também, que mexem com shows, com festa, eventos, também tudo. sofreram muito, Tudo né? sofreu muito, muito mesmo. E vamos lá, você durante essa... Porque vamos lá, você abriu isso snooker sem experiência nessa área. Como é que você foi construindo essa experiência? Porque depois você foi para o Nelore e você falou uma coisa interessante. Se eu tivesse começado o processo pelo Nelore, porque você não tinha esse conhecimento desse universo, que o snooker trazia numa certa dose, mas a Nelore trouxe de uma forma muito mais presente. Você tinha que entender de compra, entender o que tem que ser comprado, o quanto você tem que fazer de comida, em que momento você tem que atuar, Como é que você foi aprendendo? Você fez cursos, você buscou conhecimento, você buscou treinamento, aperfeiçoamento, foi tudo aprendendo, fazendo? Como é que foi isso? Eu acho que no começo aprendendo fazendo, né? A gente aprendia com colaboradores que entravam, às vezes um colaborador ou outro que tinha mais experiência ia aprendendo com ele, ia buscando e assim, mas o começo é bem complicado. E esse começo, até treinamento, a gente não fez muito nesse começo dessa Nelore. Foi mais fazendo e aprendendo. Aí depois que... Hoje eu busco muito curso, muito treinamento. Então a gente... Parece que quanto mais treinamento e curso você busca, parece que mais você vê a necessidade de estar buscando. Porque né? vão abrindo, você começa a ter novas visões,
Porque você treina, você expande a visão. E quando você expande a visão, você vê coisas que você não via Que antes. não vi antes. E aí você tem que buscar. Eu costumo fazer a seguinte relação. Eu vivo muito isso. Quando você vai para a internet, por exemplo, você começa a pesquisar alguma coisa, quando você menos espera, você está com 20 abas abertas assim, no buscador, né? Porque você foi se aprofundando, a árvore foi se ramificando, e você vai se aprofundando, e isso acaba se tornando até algo. Você tem que tomar cuidado para não se envolver de uma forma que você se perca de tanta informação que tem à disposição. Então, a gente tem que ser seleto nesse sentido. Às vezes eu me pego nessa situação, mas eu acho que a gente tem que ser seleto. Eu quero dizer para você, cara, que eu acho que gente que constrói resultado como você é algo que eu admiro demais. Muitas vezes a gente ouve pessoas falando o seguinte: o governo tal gerou emprego. Não foi o governo. Não é governo que gera emprego. Quem gera emprego é o empreendedor, né? É o cara que empreende. Por isso eu fico muito orgulhoso, né, e feliz de ver como você gera resultados, como você construiu esses resultados na Nelore. E uma pergunta que eu tenho para fazer para você é assim, ó. Você hoje consegue controlar todas as operações e ao mesmo tempo ter tempo para sua família, Geraldo? Então, isso aí... Porque hoje, são 5 empresas. 5 empresas. Hoje em dia eu tenho mais tempo com a minha família do que antes. Da epidemia, né, depois de passar essas grandes dificuldades, eu vi essa necessidade de estar mais presente com a família, que não só as empresas têm essa... são importantes, mas também do outro lado eu tenho minha família, porque se eu me matar na empresa, eu vou matar minha família. Então, assim, eu tenho que... Então, a epidemia fez eu ter uma visão muito diferente, questão de família, de estar mais com os meus filhos. E eu acho que o ano passado, um dos grandes objetivos meu foi tirar... eu faço a meta anual, né? Uhum. E dos grandes objetivos meu era tirar as 30 dias de férias, nem que fosse dividido em 4 vezes, 5 vezes, mas que no final do ano eu chegasse... Pelo menos 30 dias de férias, porque da mesma forma que meus colaboradores têm, eu acho que, igual, por exemplo, meus colaboradores trabalham 8 horas por dia, eu não tenho nenhum dia que eu trabalho menos de 12 horas. O dia que eu trabalho menos, eu trabalho 12 horas. E domingo a domingo? Domingo a domingo, né? E eu tiro uma folga na semana, mas durante o dia eu tô lá, tô trabalhando, e às vezes folga à noite, né? Segunda, na terça à noite ali, mas durante o dia eu tô, bem dizer, todo dia. Quando eu tô na cidade, aí você viaja, você tira alguns dias, aí você não tá mais. Como é a sua rotina? Vamos entender isso. Como é que é a rotina do Geraldo, o empreendedor Geraldo? Como é que é a sua rotina diária? Minha rotina, eu acordo de manhã, vou para a Nelore, né? Fico lá, na hora do almoço, vou para o escritório lá, né? Fico resolvendo as questões do escritório, a parte administrativa. Na hora do almoço, se está precisando, eu ajudo lá embaixo no atendimento. De tarde, fico lá também, ali pelas 4, 5 horas, vou embora, tento fazer um exercício, né? Uhum. Tem dia que a gente, a hora que vê, já não deu para fazer, igual hoje mesmo, foi um dia que não consegui, né? Tem que melhorar essa questão desse horário. E aí vou em casa, tomo um banho, no final da tarde e volto à noite. E fica até que horas? Na semana eu fico umas 11 horas, meia-noite, aí depende o dia, mas final de semana eu fico mais um pouquinho, sempre fico mais. Então, gente, vocês estão ouvindo? Você que quer empreender, tá entendendo o que é empreender? Empreender, inclusive, Geraldo, eu acho que tem que ter muita paixão, amor ao que faz, porque senão não dá conta de fazer, né, cara? Tem que gostar. Eu acho que a minha sorte é que eu gosto mais do que eu faço, eu gosto mais de estar ali, eu gosto mais eu sou apaixonado pelo que eu faço. Isso é fundamental. Como é que tá aí, Malu? Como é que tá? Como é que nós estamos de tempo? 28, legal. Então, a gente tem tempo. Geraldo, deixa eu te trazer a seguinte perspectiva. Você abriria outro negócio? Sim. Já está pensando nisso? Eu quero melhorar, assim, meu grande desafio hoje, né, a gente ter 5 empresas, melhorar os processos, né, os processos, padronização, para poder ter mais, porque se eu ter mais hoje empresas, eu vou ter que trabalhar mais. Se eu não tiver organizado, eu não vou conseguir. Então, eu tenho muita vontade agora, esse ano, de organizar melhor minhas empresas, né? Eu já venho buscando isso, né? Há algum tempo, melhorando a estrutura, para poder expandir mais. Mas meu grande objetivo é montar uma rede de negócio, uma franquia no futuro.
Você tem intenção de ir para franquia? Na área de alimentação? Na área de alimentação, tem intenção. Já tem a ideia ou não? Já tem ideia. Que legal, cara, que legal. Eu quero pegar uma das casas que eu já tenho, vou dar uma mudada nela, né? E eu quero fazer um piloto dela e eu penso em expandir algumas casas próprias minhas para depois virar uma rede para depois ser franqueado. Isso na região? Na região. Entendi, legal. E você tem hoje, certamente, gente que te ajuda lá como líder também, né? Você tem lá braço direito, você tem essas pessoas para te ajudar lá? Como é que é isso? Uma em cada loja? Como é que funciona isso? Eu tenho cada loja tem um gerente, né? Eu tenho hoje a minha irmã, que cuida do financeiro das empresas. Ela, além, é formada em contabilidade e ajuda a cuidar de toda a parte financeira. A minha esposa também está no financeiro, né? Nos ajudando. Então a gente, além dos... E toda casa tem uma liderança, né? Eu tenho sempre uma liderança e outra pessoa do lado dessa liderança. E você acha... eu quero uma outra pergunta que eu faço muito para empreendedores, porque eu entendo o seguinte, nós vivemos um momento um pouco complicado em relação a material humano, né? Não é muito fácil contratar, né, Geraldo? É um complicador. Na verdade, empreender de todas as formas tem suas complicações. Mas o momento da contratação normalmente não é muito simples. Como é que é para você essa coisa da contratação? Você tem um mecanismo já bem estipulado? Como é que você faz isso? Então, essa questão da contratação, já vi alguns vídeos sobre isso, a questão às vezes de você fazer uma contratação, uma melhor contratação. Só que de repente, com a falta de mão de obra, tem hora que você não tem muita escolha. Você não dá para poder, vou entrevistar 10. Você não tem. Não tem 10. Às vezes você não tem nenhum para poder pôr no lugar do que você precisa. Então é um grande desafio a questão da mão de obra. Eu não sei se porque nosso segmento trabalha final de semana. Qualquer segmento. E acaba que Rio Verde tá vindo muita empresa para cá, então, né, tá tendo muito emprego. Então, acaba que a gente tem que concorrer com outros tipos de empresa de outro segmento, porque às vezes a pessoa, eu vou trabalhar num bar ou vou trabalhar numa fábrica, então acaba que... Até pelo horário, né? Às vezes o horário vai até tarde da noite, tem uma galera que não quer fazer, né, trabalhar dessa forma, que é, de repente, um horário comercial só e tudo mais, Isso, né? Você falou um negócio, não tem muito emprego, né? Eu costumo dizer assim, cara, que se fala, não, o desemprego no Brasil é muito grande. Há controvérsias. Há controvérsias. Porque assim, ó, eu acho que a gente não tem desemprego, a gente tem desempregado. E são coisas completamente diferentes. Eu acho que essa pessoa tem força de vontade, quer trabalhar aqui em Rio Verde, ela não fica sem emprego. Não. Ela não fica sem trabalhar. Não fica. Então, é uma visão que eu tenho, que é a seguinte. Na verdade, no país, tá, Geraldo? A gente não tem desemprego, a gente tem desempregado. Você acabou de falar que é muito difícil de contratar. Hoje eu estava conversando com o Pércio da rádio, né? Que é o gerente artístico, né? O diretor artístico da 96 FM. E ele falando, cara, tem algum tempo que nós estamos tentando contratar, precisamos de 3 pessoas e a gente não consegue encontrar as pessoas para trazer para a operação. Eu acho que esse talvez seja um dos maiores gargalos do empreendedor, é conseguir suprir as vagas que muitas vezes estão lá à disposição. Talvez você mesmo hoje tenha uma vaga disponível que você não está conseguindo achar. É isso? Está vivendo isso lá? A gente vive já há algum tempo. A gente sempre tem vagas disponíveis para... Né, hoje, parecer com dinheiro, com experiência, eu preciso. Né, a gente até contrata até sem precisar, porque... Porque difícil. Quando precisar, já tem, né? Já tem. Você sabe que a coisa do garçom, vou te falar, eu estou falando uma perspectiva de cliente, né? De usuário de restaurante e de bar. Às vezes eu tenho a impressão que são as mesmas figuras. Eu vou num lugar, o cara está trabalhando, daqui a pouco eu vou num outro bar, aquele cara que trabalhava no outro está nesse. Fica essa coisa de um vai para lá, outro vem para cá, e sempre são as mesmas figuras. Ainda é assim, porque era assim antes, né? Tem um pouco assim. A gente mesmo, às vezes acontece de um sair de um lugar e ir para outro, mas a gente hoje estamos investindo muito nos jovens também, capacitação, porque acaba... Você prefere, Geraldo? Mas no almoço da Nelore, a gente estamos investindo muito em jovens, capacitação. A pessoa começa ali e depois a gente... Ensinar do zero. Ensinar do zero. E está tendo resultado, né? Umas pessoas apareceram muito boas, muito esforçadas.
eu, né, feliz com as pessoas que a gente contrata jovens. Às vezes até jovem aprendiz, estagiário. Então, assim, eu acho que Muito é muito empresário importante. prefere lapidar, né? Treinar do que pegar com vícios de outros lugares, né, com experiência já construída, né? Eu acho assim que um pouco a gente tem que ter com experiência, né, para poder e tentar ir balanceando, né, um pouco de colaborador com experiência e um pouco, né, ensinando. Assim, há uma tendência hoje, Geraldo, das pessoas, porque tinha aquela coisa, não, a pessoa quando está mais velha já não consegue arrumar, mudou muito isso, tá? As pessoas mais velhas estão sendo procuradas, por quê? Porque a gente vive uma geração que tem outras perspectivas, outros sonhos, outros ideais de vida diferentes do que eram há um tempo atrás. E aí se busca gente um pouco mais velha que tem um grau de responsabilidade e vontade de querer estar num lugar ligado a uma empresa através da CLT maior quando se é mais velho. Então há uma tendência no mercado de que há espaço para pessoas mais velhas como nunca tivemos antes. Ou nunca é muito tempo, mas que faz tempo que a gente não tem gente mais velha sendo procurada para trabalhar porque tem uma experiência, tem um nível de engajamento melhor e eu acho que isso vai acabar se ampliando. Você sabe que a nossa população está envelhecendo, né, cara? Está envelhecendo. Então isso é meio que inevitável, né? É meio que um caminho sem volta. Não sei se sem volta, mas um caminho que a gente está traçando ultimamente. Geraldo, eu quero dizer o seguinte: se você tivesse que deixar uma dica para quem está empreendendo, para quem quer empreender, o que você deixaria? Porque nós estamos falando com um cara que percorreu o caminho e tem sucesso nesse caminho do empreendedorismo. O que você deixaria para essa galera que quer empreender ou que está empreendendo, da sua experiência na vida real como empreendedor? Eu deixaria o seguinte, que a pessoa acho que tem que arriscar, tem que chegar no momento da vida, tem que arriscar, né? Se a vontade é abrir seu negócio, né? Que abra o negócio, mas eu acho que a pessoa tem que se programar para isso, né? Até eu falo muito para meus colaboradores, vocês estão trabalhando aqui, faça seu melhor serviço aqui. Se aqui não te reconhecer ou você não tiver oportunidade aqui, você vai levar essa experiência para você, para o seu negócio, para onde você for. Então, assim, eu sempre falo para os meus colaboradores para fazer o melhor dele ali, né? Eu até semana mesmo tem um colaborador que chegou em mim e falou que o mês que vem vai abrir um negócio para ele, né? Então eu falei, não, que bom, né? Então, assim, e minha maior satisfação né, de lá na frente, lá, o negócio dele dar certo, eu falo, não, eu aprendi alguma coisa, né, com o Geraldo, aprendi alguma coisa com a Nelore, e isso aí é muito gratificante. Entendi. Ou seja, a ideia é que, no primeiro momento, você arrisque, mas tendo plano de contingência, e que você tenha uma coisa, você disse uma coisa aí que eu acho fundamental, que é assim, ó, nenhuma empresa funciona se ela não tiver uma perspectiva clara de que ela acredita no ganha-ganha, de que ela acredita que a empresa tem que ganhar e o colaborador também. Tem aquela frase célebre, né? Não existe almoço grátis. Ninguém vai entregar para sua empresa, vai se entregar enquanto empenho e engajamento para sua empresa, se não perceber real benefício na própria casa. Ninguém vai fazer isso, porque não existe almoço grátis, ninguém faz nada de graça, nem relógio trabalha de graça. Ou seja, se você tem essa visão, e eu acho isso muito legal, Geraldo, de que o ganha-ganha é o melhor nível das relações. Eu costumo dizer que tem 4 bases fundamentais para a gestão: regra clara, alinhamento de expectativa, estabelecimento de acordo e cobrança sem concessão em relação a esses acordos. Quando você institui esses 4 posicionamentos como dono, como gestor, como líder, fica muito mais simples. Fácil nunca é, mas fica muito mais simples de conseguir resultados. Que bom. É isso aí? É isso aí. Quero agradecer o Geraldo. Geraldo, cara, foi um papo muito massa. Você trouxe bastante experiência pra gente. Quero dizer que foi uma honra ter você aqui. Logo, nós vamos falar esse negócio do Mulligan aí, que eu preciso ver com o pessoal. Acho que vai rolar. E a gente vai se encontrar ainda, porque sou cliente lá. Quero ir mais vezes. Confesso que eu sou uma pessoa que sou muito caseiro, fico muito em casa, né? Mas ainda vamos nos encontrar mais vezes. Eu acho que você foi até a mesa, a gente chegou a se cumprimentar o dia que eu tive lá com o casal. Foi. Quero te agradecer, muito obrigado por estar aqui conosco.
E é isso aí. Obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a você. Eu, né, sempre fui seu fã no programa, seu programa, sempre estou ouvindo. E só tenho a agradecer, é uma honra estar aqui com você. Legal. Você acabou de assistir o Pode Solucionar com o Geraldo Garcia. É isso? Isso. Geraldo Garcia, Nelore, Mulligan, Casa Garcia, Snooker e Nelore Campestre. É isso? Correto. Tá aí. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, que nos acompanharam e que vão nos acompanhar ainda. Muito obrigado. A ideia tá aí. Bora fazer.